Sejam muito bem-vindos ao Dados com Café, e aqui agora nós precisamos de fato popular nossas tabelas que nós criamos, né? A tabela Company, a tabela Snack e a Nutritional Info. Então aqui na aula passada a gente pegou e a partir de uma tabela criamos outras três, certo? E agora nós vamos popular elas. Então quando nós pegamos e criamos tabelas, nós estamos executando, que às eu vou dar uma lida aqui na minha que elas estão executando funções, né, comandos que são DDL, que são Data Definition Language. Eu acertei nesse ponto. Que aí, no caso são create, alter, truncate, drop, tables, são esses comandos. Então o que eles vão fazer? Eles são comandos que vão agir diretamente na estrutura da tabela. Então são DDL, né, que create, alter, truncate, drop, table. E agora o que a gente vai fazer, nós vamos principalmente focar bastante no DQL, que é o Data Query Language, que é basicamente o select, entendeu? Quando você usa o select, você está executando uma query, certo? Então, na verdade, a maior parte do tempo que a gente gasta com SQL é estudando como que a gente consegue criar queries melhores, né? Então, porque usando queries bem feitas, a gente consegue trazer dados confiáveis, certo? E aí a gente pode usar isso no nosso insert, no nosso delete e no nosso update, que são de fato os nossos DML. Então eu errei isso na aula passada, mas agora acertei. Vamos lá então. Então, bora lá, a gente está aqui na nossa Fast Food Nutrition Menu, que é a nossa tabela aqui. A gente vai pegar dados a partir daqui para poder inserir na nossa Company, que não tem nada, no nosso Snack, tem que ser nessa ordem, né, certo? Para que a gente consiga fazer a relação. Então, Company não depende de nada, ela não está fazendo nenhuma foreign key, mas a tabela Snack faz uma foreign key com Company, então ela faz aqui com esse carinha aqui, o ID Company, certo? E aí depois a gente consegue popular as tabelas nutricionais, que é a nossa Nutrition Info, que faz relação com Snack e relação com Company. Então beleza, vamos lá, vamos começar. Então a gente vai fazer selects, certo? A gente vai fazer selects e a partir do select a gente vai criar um insert. Então vamos começar com Company, para seguir a ordem certinho. Aqui, vamos até colocar aqui, Company. Então vamos lá, vamos fazer um select, distinct, vamos fazer um select só, select company, tem que ser com from Fast Food Nutrition Menu. Que beleza, aqui eu tenho todos os companies que tem aqui, que são 1159 valores, tá certo, mas eu não vou ter tudo isso de valor na minha company, então eu preciso somente os dados, certo? Mas sem repetição. Então vamos lá, no distinct company, e aí ele vai trazer pra gente aqui, beleza. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um insert. Como que a gente faz isso? Insert into, né, inserir aonde? Into company, que é o nome da nossa tabela, aonde? Name, na coluna name. Apenas isso aqui vai funcionar. Vamos ver se funcionou. A gente vem aqui em company. Pronto, tá aqui. Beleza. Agora, seguindo a nossa ordem de novo, nós precisamos fazer na snack. Então vamos fazer um select primeiro. Select. O que essa snack aqui precisa? Ela precisa do nome, certo? O nome do lanche, né? O summary que a gente não tem ainda. O que a gente tem? Quais são os valores que a gente tem? Tem o nome, company name, company ID. Só esses. Então são esses três valores que a gente vai pegar aqui na nossa query. Então vamos lá, select. Primeiro vai ser o nome, né? Que a gente chama de item. Na verdade é o que está lá na nossa tabela, né? A gente vai chamar esse item de snack. Então assim, dessa forma que a gente vai trazer, certo? Aqui na nossa tabelinha. A gente vai trazer colocando o nome snack. Quando rodar vai ficar mais fácil de entender. C.id, que vai ser o nosso company ID. Você deve estar se perguntando, poxa, mas quem que é esse C? A gente vai chegar lá. Porque esse C nada mais é company name agora, né? Company name. Ele vai vir agora aqui. Que é o que a gente vai fazer. Company name, certo? A gente vai fazer o nosso from Fast Food Nutrition Menu, inner join, que aqui é de fato a relação que está acontecendo. Opa, inner join company C, que eu defini C,
on, que é a nossa restrição, a nossa regra, né? Ele vai fazer relacionamento com a company on, ou seja, quando o que a gente vai fazer? Bom, c.name, que é aqui, ó, company, por isso que ela precisou ser criada primeiro, c.name, né, company.name, tem que ser igual a company. Para ficar mais fácil o entendimento ainda, fazer dessa forma aqui, ó, Fast Food Nutrition Menu, ft.company. Isso aqui tem que retornar pra gente company doesn't exist, relation, company doesn't exist, linha 7. Tá, join company. Ah, tá, perdão. Aqui esse company aqui, ele não começa com maiúsculo porque ele é o nome da tabela, não da coluna. Show. Boa. Então, olha que bacana. Aqui a gente tem o snack, esses aqui são nomes que ele realmente, tá? Porque aquele, de novo eu vou repetir, né? Mas aqueles dados a gente não tratou ele antes, né? A gente só pegou e jogou aqui no banco, certo? Então ele vai vir com alguns problemas, alguns errinhos como esse. Então, mas olha que bacana. Aqui ó, no nosso item, que eu chamei de snack, c.id, que eu chamei de company id, que tá aqui, e o company, que eu chamei de company name. Beleza? Então agora o que a gente precisa fazer? Pra gente inserir aqui no nosso snack, fazer igual a gente fez no anterior. A gente vai fazer um insert into. Então vamos lá, um insert into snack. E aqui quem que são as nossas colunas? São aqui, ó, tá aqui, são o name, né, que é o nosso snack name, nosso name, o nosso ID company e o nosso company name. Que são esse aqui, ó, o name, company name e o ID company. Esses caras aqui. Então com isso ele já vai inserir pra gente. Show, inseriu. Então tá aqui, vou copiar aqui de novo. Bacana, e traz pra gente. E aí o que vai faltar agora, né, é o nosso Nutrition Info. Que vai trazer a mesma coisa, só que ele tem duas relações. Vou fazer igualzinho tá ali, né? Vamos lá aqui então. O nosso Nutrition Info, ele vai ter um probleminha, certo? Que é, por exemplo, a gente pode ter nomes repetidos, principalmente porque alguns nomes eles vão estar nome vazio, né? Entre franquias. Então, por exemplo, eu vou ter um lanches lá no Burger King, que é Burger King, porque ele acabou inserido errado, né? Que ele veio vazio, e aí o mesmo lanche, outro lanche, perdão, no McDonald's, perdão de novo, que também está vazio, que o nome veio vazio. E aí ele vai acabar dando problema. Então a gente precisa resolver isso com o nosso distinct on. Então, que vai ficar mais fácil conforme eu for escrevendo. Select distinct on. Ele poderia ser minúsculo aqui também. Que é o que? O nosso ft.item. E o nosso c.id. Ou seja, eles vão ter que ser distintos. Então, assim, porque eu não posso fazer, por exemplo, nomes distintos, né? Então, eu vou fazendo a dupla, né? Então, c.id, que seria o ID da companhia, ou poderia ser .name também funcionaria, né? Eles têm que ser diferentes, entende? Então, por exemplo, eu tenho que ter um lanche, eu posso ter lanches com nomes iguais, é isso que eu quero dizer, eu posso ter lanche com nomes iguais, mas o lanche e o nome do lanche e a companhia, o ID da companhia não pode ser igual, certo? Não pode ser a dupla igual, né? Bacana, eu sei que ficou bem confuso de entender, mas vamos lá. Então quem que vão ser os nossos caras aqui? Vai ser select distinct on, a nossa regra que a gente deu. Então vamos lá, ft.item. Como que eu chamei? Snack name. Que mais? sn.id, que é o nosso snack id. c.name, que é o nosso company name. E c.id, que é o nosso ID company. O company ID aqui. Nosso company ID. E aqui, eu vou dar uma pausa aqui de novo, porque aqui eu vou ter que colocar todas as
aqueles um monte de item aqui, sabe? São calories, calories from fat, tudo. Então vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui, mas eu já volto. Pronto. Opa, tem aqui, tá? Um a mais aqui. Certo, eu só peguei aqui, eu só mudei aqui, coloquei em minúsculo, né? E aí eu reagrupei aqui para ficar mais fácil de ler, já que isso aqui fica muito grande. Então, de novo, aqui a gente tem o item, né? O Snack ID, Company Name, Company ID. E aqui são os valores nutricionais que a gente tem lá no nosso Nutrition, Fast Food Nutrition Menu. Boa. Então aqui o que agora a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o nosso from, certo? Isso é o from Fast Food Nutrition Menu. FT, vou chamar de FT. E aqui são nossos joins. Então eu vou dar um inner join. De novo, assim como a gente fez da outra forma, da outra vez, company, on, qual é a nossa relação? C.name é igual a ft.company. Boa. Ah, que legal, ele traz aqui certinho pra mim. Show. E outro join que a gente precisa ter, que é, outra coisa, eu posso ter inner join, left join, right join, outros joins ali, mas se eu não colocar nada, ele vai entender que é um inner join também, certo? E a gente vai explicar isso aí melhor nas outras aulas específicas sobre sobre cada questão. Então, bom, a gente tem compra, a gente tem snack, vou chamar de SN, né, que eu já redefini aqui em cima, com sn.name vai ser igual ft.item. Show de bola. Então a gente vai pegar isso aqui e vai ver como é que vai sair esse select aqui pra gente, como é que ele vem. Então vem dessa forma aqui, ó. Snack name, alguns estão com problema que eu falei, que é exatamente por esse tipo de problema que a gente não consegue, que a gente precisa ter esse distinction aqui. Então a gente verifica aqui assim, tem alguns com problema, tem. Só que eles não têm problemas e, por exemplo, assim, eu quero dizer assim, eu fiquei bagunçado aqui, mas usando essa regra aqui a gente consegue separar bem, né, e conseguir inserir esses valores, trazer esses valores mesmo que eles sejam com problema. Então, beleza, aqui a gente tem esses valores aqui, a partir dessa carry que a gente juntou, certo? Então aqui a gente tem snack name, snack ID, company name, company ID, e aqui estão os valores da tabela nutricional. Então vamos ver isso aqui. Aqui snack name, snack ID, company name, company ID, e todos os outros valores estão na tabela nutricional. Que repeteco. Beleza? Então o que a gente precisa fazer agora é só o nosso insert on, insert into. Então vamos lá, nós dá um insert into, aonde nutritional info, né? Nutritional info, onde, né? E aí aqui eu vou ter que colocar cada um dessas colunas aqui. Então, como são muitas coisas aqui, eu vou dar uma pausa de novo, para não ficar atrasando aqui o vídeo. Pronto. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deu boa. Eu tô me aprendendo ainda a ver essas coisas aqui. Pronto. Então, bora lá, vamos... só vou acertar aqui, né, pra gente fazer uma leitura mais fácil. Então, igual a gente fez aqui do outro, né, a gente tem que colocar... Não, pera aí, vou fazer aqui 4. Boa. Show. Então, aqui a gente consegue obter, né, esses valores aqui. E aí, agora a gente consegue inserir eles. Então aqui a gente vê a importância de a gente conseguir executar bem o nosso select, né? Você vê que assim, por exemplo, tudo que a gente fez aqui foi fazer um bom select para que a gente conseguisse trazer os dados e jogar aqui para dentro. Então agora eu vou atualizar, ele vai vir. Ele vem com os 1008 porque alguns daqueles lá deu problema, né? Por isso que não trouxe todos os valores. Mas por exemplo, se eu pegar e executar somente isso aqui, ele vai trazer certinho aqueles 1080, 1000 e pouco, né? 1800 e pouco. 1108 aqui que ele trouxe. Então é isso, galera. Aí agora tá tudo, a nossa tabela está preenchida, a gente está com uma tabela um pouco melhor, certo? Eu não estou levando em consideração, mas você podia ter usado o esquema estrela, o esquema snowflake. Não, nesse momento não, a gente vai só fazer devagarinho, pegando as coisas aqui assim, para que a gente consiga entender, né, de fato o que a gente está fazendo. Então, porque a lógica, ela acaba, não a lógica, mas a nomenclatura e a ideia é muito abstrata, então estou tentando trazer isso de uma forma mais prática, para que a gente consiga entender e ver as vantagens de fazer dessa forma. Bom, aqui na errata eu vou corrigir um erro que cometi, né, que foi nesse Nutritional Info na inserção.
que o que acontece aqui, se a gente pegar e passar ele dessa forma, sabe, um select apenas fazendo os joins, a gente vai verificar que vai ter mais dados do que de fato na tabela original a gente tem, né? Que aqui a gente tem 1500 e 1159 e aqui nós teríamos, de 1159 nós teríamos 1607. Então tem muitos dados que estão duplicados, perdão, né? Então nós precisaríamos fazer alguma verificação para poder de fato trazer somente uma versão de cada um deles, né, sem ficar duplicando esses dados. Então ali eu imaginei que o que acontecesse foi de que a gente trazendo um item e um ID, fazendo essa dupla verificação, a gente conseguiria trazer isso da forma correta. Mas eu esqueci que não tinha essa condição na tabela, então a gente estaria perdendo alguns valores, mesmo que sejam equivocados, sejam errados, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem várias vezes o mesmo nome, né? Olha só que legal, para o mesmo company. Então essa lógica não é aplicada aqui na tabela, não existe essa verificação, né? Então como que a gente faz isso aqui, essa inserção? Então a gente precisa fazer apenas um distinct select, distinct on, perdão, é um distinct on, tá certo? Que eu corrigi aqui, distinct on sn.id, porque eu estou garantindo, né, que a gente tem a mesma quantidade de itens aqui, né, no snack. Então no snack vai ter 1159, que é o mesmo número de registros que eu tenho aqui, 1159. Então isso aqui já vai garantir pra gente que isso vai ser correto. Então aqui a gente vai vir 1159, então a gente vai fazer esse insert dessa forma. O insert tá aqui. Boa, então no nutritional info aqui agora, ela vai ter os 1159 valores. Então isso aqui tá certo, dessa vez agora tá certo, então desculpa galera, mas eu preferi não refazer essa aula porque eu fiquei com essa questão na minha cabeça, né? E como é que a gente faz para, por exemplo, garantir que só exista um valor, né, de snack, por exemplo, que não replique o nome, não duplique o nome para cada company? Como que nós faríamos isso? Por exemplo, a gente pode ter hambúrguer, aqui é um caso, hambúrguer para Burger King, pode ter hambúrguer para McDonald's, hambúrguer para qualquer coisa. Mas a gente não pode ter hambúrguer para Burger King, hambúrguer para McDonald's. Ou seja, ele não pode repetir company name e snack name. Como que nós faremos isso? Então isso é uma coisa interessante e a gente vai explicar isso na próxima aula. Beleza? Valeu, gente. Desculpa o erro aqui. Corrigi agora. Valeu.